Meditações sobre a vida divina em nós. A bondade de Deus é infinita. No entanto, é necessário lembrar que o nosso Cristo não veio para a salvação de todos, mas somente dos que nele acreditaram. Isso não significa que os outros não tenham salvação, porque a bondade de Deus é infinita e eterna. Não faltam motivos para os outros que não acreditaram viver segundo a sua vontade. Muitos que acreditam em Jesus pensam que os que não acreditam estão condenados ao inferno. Isso é pequeno, mesquinho, pois Deus é bom e também inteligente. Não poderia jamais deixar de salvar aqueles que por algum motivo não conseguem acreditar que Jesus é Deus. Afinal, ele veio para salvar ou para condenar? É óbvio que veio para salvar. E se a sua vinda fosse causa de condenação para alguém, ele não teria vindo. Ou será que Deus não sabia o que estava fazendo? Os que não acreditam não merecem o amor do Pai, tanto quanto os outros? Deus poderia, se o quisesse, nascer muitas vezes e em muitos lugares. Porém, mesmo assim, haveria quem não desse importância ou não tomasse conhecimento de nenhum desses nascimentos. Mas, apesar disso, teriam direito às graças divinas, tanto quanto os outros. Deus não quer somente a salvação de muitos, mas de todos. Portanto, aqueles que não acreditam têm o mesmo direito por serem seus filhos. Por mais que tentemos negar, o Deus dos não crentes é o mesmo dos outros. Se quem não acreditasse não alcançasse a salvação, ele não teria nascido para a salvação, para salvar a humanidade, mas sim para condená-la, pois poucos sabem quem ele é. Muitos pensam que o conhecem e alguns têm consciência de que quase nada sabem sobre ele. Jesus é o próprio Deus encarnado, ou em termos físicos, é o Filho de Deus. É a própria divindade que se nos apresentou sob forma humana, para que pudessem vê-lo e assim acreditar em sua existência. Sem físico igual a nós, não poderia ser considerado pessoa como nós, portanto, capaz de falar a nossa língua e de nos compreender. Mesmo assim, depois de tantos anos, ainda não conseguimos provar quem ele de fato era. É ou era? É interessante como muita gente prega que Jesus ressuscitou, mas quando a ele se refere é sempre no passado, como se a sua ressurreição jamais tivesse acontecido. Quanta incoerência! Afinal, ressuscitou ou não? Ele não ressuscitou porque é Deus, para provar que somente Deus é capaz de fazer isso, mas sim para mostrar e provar que a morte não existe, que é apenas e tão somente uma passagem, uma transformação. Assim como ele, nós também somos eternos, pois somos seus filhos. Raramente afirmava que além de humano era Deus, porque não tinha consciência disso. Se tivesse, não seria humano igual a nós. Não é Deus por ter ressuscitado, ressuscitou porque é Deus. Fez afirmações aparentemente absurdas. Aquele que crê fará as coisas que eu faço e as fará ainda maiores, mostrando-nos com isso que somos capazes. O que ele fazia não era coisa específica de um Deus,
mas acessível também a nós. Estava apenas ensinando-nos, mostrando-nos como fazê-lo. Quando chamavam bom e ele dizia: "Por que me chamam bom? Só existe um bom, isto é, Deus." Não estava dizendo que não era Deus, mas ensinando que bom de fato só Deus. Eles não sabiam quem ele era, logo não podiam considerá-lo bom. Não precisava provar quem era, porque isso descobririam mais tarde. O que ensinou foi que Deus é bom, é Pai, é misericordioso, que somos todos seus filhos e Ele habita em nós, que assim como Ele somos capazes de fazer coisas extraordinárias, porque o que fazia não é apenas possível para Deus, mas também para todos os seus filhos. O único comportamento não extensivo a nós é a sua ressurreição, porque não nos é necessária. Nesse fato, ele estava apenas sendo professor. Estava nos ensinando o quanto a morte é insignificante e que, embora a vida seja muito importante, a morte jamais deve ser vista como fim. Os milagres que fazia não deixam de ter valor por também nós podermos fazer. Se significa algo tão extraordinário a ponto de duvidarmos de sua existência nos dias atuais, melhor seria mudarmos a definição. Deus habita no interior de cada criatura, não apenas hoje, mas sempre. Porém, hoje parece habitar mais que antigamente, porque há um contínuo progresso em tudo. As características divinas existentes em nós se fazem notar de forma mais clara, evidente, quase concreta. Assim como os utensílios utilizados pelos seres humanos eram mais pesados e mais foscos, e hoje são tão diferentes, o mesmo acontece conosco, que também éramos mais grosseiros, mais foscos. Por isso, não deixávamos transparecer a divindade em nós. Caminhamos para a perfeição, portanto, para uma maior espiritualização, para uma maior transparência. E assim como muitos utensílios que eram foscos, hoje mostram com nitidez o que vai em seu interior, o mesmo acontece conosco. Caminhamos a passos largos para essa transparência, para mostrar de que somos feitos, o que há em nosso interior. O progresso de forma geral tão visível, presente em nosso mundo, é uma prova da evolução do ser humano. O que fazemos nada mais é que projeção de nós mesmos, um reflexo de nosso interior. Mostramos ao mundo o que somos por dentro. Ele não inventou nem criou o que fazia, apenas ensinou, afirmou, demonstrou uma realidade até então ignorada por muitos. Muitas coisas até já tinham sido ensinadas, porém o aprendizado não era suficiente. Conforme as Escrituras, ele demonstrava autoridade, e esta gerava confiança e respeito, provocando maior abertura, receptividade e, consequentemente, maior aprendizado. Não fundou religião alguma. Ensinou a todos que queriam aprender muitas coisas essenciais para a vida. Por exemplo, que não somos órfãos, não somos maus, que a nossa origem não é ruim, não nascemos para o sofrimento e nem tampouco para fazer os outros sofrerem. Ensinou que temos um Pai bom, misericordioso e que nos fez a sua imagem e semelhança. Ensinou ainda que o amor gera a união e a falta gera a separação, as divisões. Quem ama, acolhe, ajunta, une. Quem divide, separa, não ama, não faz a vontade do Pai. Pregou e viveu somente o amor. Só pertence à sua religião
quem procura fazer o que ele ensinou. Jesus não nasceu para nos salvar, mas para nos contar que os nossos pecados não ofendem a Deus, somente a nós mesmos. Que apesar de todos os nossos pecados, Ele continua nos amando. Que as portas da casa do Pai estão e continuarão abertas para todos.